Imagina só descobrir que tudo que você sabe sobre a história do Red Dead 2 estava errado. Desde os primeiros momentos, o jogo nos envolve em uma narrativa intensa, manipulando as nossas percepções e nos guiando por uma falsa sensação de clareza. Mas e se, na verdade, tudo estivesse armado para nos enganar desde o começo? Nesse vídeo eu vou explorar e desconstruir camadas sutis de uma história que foi cautelosamente montada para te fazer acreditar em uma grande mentira. Você foi enganado pela história do Red Dead 2, enganado pelo trio brilhante de roteiristas por trás da trama do jogo. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso, te contando a história de uma nova perspectiva que você pode nunca ter visto, mudando totalmente a forma como você enxerga a história de redenção do Arthur Morgan. Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza de que tu vai se surpreender. Nessa semana, o Red Dead 1 finalmente foi anunciado para PC depois de uma longa década de espera. Em comemoração a esse momento histórico, todas as canecas do EG estão com um desconto especial. Basta aplicar o cupom Red Dead 1 no PC ao finalizar a tua compra, para garantir um baita desconto para você tomar o seu café com o maior estilo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No começo do Red Dead 2, nós conhecemos uma gangue Vanderland em frangalhos, colhendo os cacos de um desastroso roubo em Blackwater. Um serviço em tese simples, mas que renderia $150 mil para o grupo. O assalto de fato começou tranquilo, mas tudo foi de mal a pior subitamente, com a gangue sendo surpreendida por diversas autoridades policiais, incluindo agentes privados da Agência Nacional de Detetives Pinkerton. O Arthur e Hosea já tinham um plano diferente na cidade, onde a dupla aplicaria um golpe financeiro e lucraria um bom dinheiro. Bem menos lucrativo do que o roubo à balsa, mas certamente bem mais seguro. O Dutch já preferiu a ideia do mais novo membro da gangue, o Micah Bell III, que encorajou o patriarca a realizar o golpe. O Dutch tinha acabado de conhecê-lo em um bar em Ohio, quando o loiro salvou a sua pele durante uma confusão. Apesar de estar na gangue há pouquíssimo tempo, o Arthur nunca gostou do Micah, nem tanto pela sua personalidade ácida, mas sim por seu desleixo, agressividade e falta de senso crítico. O Arthur e o Dutch jamais incentivariam o Dutch a realizar o golpe à balsa, mas não o Micah. O loiro tem uma capacidade incrível em perseguir ideias ruins. Prova disso é a primeira coisa que faz após a partida da gangue de Coulter. Quando a caravana estava próxima do seu destino, o patriarca ordenou que Micah e Lenny fossem na frente para fazer um reconhecimento do local e identificar possíveis ameaças, como Pinkertons, por exemplo. Lenny! Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Mas ao invés disso, o loiro simplesmente desviou o caminho para Strawberry, se envolvendo em uma tremenda confusão. Na cidade, ele reencontrou o seu antigo comparsa, o Norman, se envolvendo em uma grande confusão com o Driscolls e sendo preso. Além de ter desobedecido ordens diretas, o loiro colocou o jovem e inexperiente Lenny Summers em perigo. E caso o Arthur não tivesse visitado a cidade para soltá-lo, o Micah teria perecido ali mesmo, já que o xerife tinha planos de enforcá-lo. A fuga do loiro foi um evento monstruoso, com o próprio se certificando de que houvesse uma grande chacina, com diversas autoridades sendo mortas e chamando muita atenção para a cidade. As autoridades estavam em alerta após o golpe à balsa, pois o grupo conseguiu fugir com simplesmente $150 mil. O banco da cidade havia sofrido um tremendo baque com tal roubo, então certamente a chacina de Strawberry chamou muita atenção, com Pinkerton sendo enviados para a região e encontrando o Arthur tempos depois, quando estava pescando com um pequeno Jack. Tudo poderia ter acabado ali mesmo, com os agentes baleando o Arthur ou o sequestrando, eventualmente encontrando o acampamento e colocando um fim em todo o problema. Mas, como eu falei em um vídeo recente, o Milton foi misericordioso, diferente do Leviticus Cornwall, que assim que soube a localização da gangue, não hesitou e organizou uma tremenda emboscada, com seus seguranças atacando o Dutch, Arthur, John e Strauss lá em Valentine. Com a sua localização revelada, a gangue foi obrigada a procurar uma nova localização
localização para o seu acampamento. O local escolhido foi Delberry Creek, um riacho seco no estado de Lemoyne. O local é uma péssima escolha para esconderijo, já que além da gangue ficar exposta sem vegetação próxima para dificultar a visualização, o local é totalmente aberto, permitindo que o grupo fosse facilmente atacado por todos os frontes. Isso foi percebido de cara por Arthur e Charles, que foram fazer o reconhecimento do local. Agora, adivinha quem sugeriu esta porcaria de esconderijo? So, we moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. Ele mesmo, Micah Bell III. Mas felizmente o Arthur e o Charles encontraram um local melhor enquanto ajudavam uma família em apuros. Clemens Point, que diferente de Denbury Creek era um excelente lugar. Para mim, esse provavelmente é o melhor acampamento de todo o jogo. Mas por que o Micah sugeriu um lugar tão porcaria como esconderijo? Bom, alguns podem alegar que é pura burrice, já que inteligência certamente não é um dos pontos fortes do loiro. Mas eu olho diferente. Uma série de fatores indicam que ele estava mal intencionado desde o início. Após soltarmos o loiro da cadeia de Strawberry, ele estabelece um acampamento próximo da cidade. Nós o encontramos lá dias depois para uma missão onde roubamos uma carruagem protegida, que aliás foi uma tremenda burrice que também deve ter contribuído muito para chamar a atenção dos Pinkertons. Mas esse não é o importante aqui, mas sim o seu acampamento, pois se voltarmos ao local dias depois, iremos encontrar uma série de coisas interessantes. Dentre elas está este pedaço de papel, que é simplesmente o pôster de procurado do Dutch, precificado em tremendos $1000, que era uma verdadeira fortuna na época. Ou seja, o loiro do capeta provavelmente estava planejando trair o Dutch desde o início, visando embolsar esta quantia. Denbury Creek era o lugar perfeito para essa emboscada, já que o trabalho seria fácil para os Pinkertons, mas uma pedra surgiu no seu caminho, o Arthur Morgan. Graças a ele que a gangue não foi para lá, montando acampamento em Clemens Point. Neste momento, Micah percebeu que deveria tirá-lo da jogada, por isso que ele insistiu tanto no encontro com Comey O'Driscoll. Para quem não lembra, no capítulo 3 o Pearson encontrou capangas de Comey Rhodes. Os homens abordaram o cozinheiro da gangue falando que o Comey gostaria de uma trégua com o Dutch. Ao saber da proposta, o Arthur e o Hosea prontamente alertaram o Dutch de que era uma cilada, desencorajando que o patriarca fosse em diante. Mas, mais uma vez, assim como no golpe à balsa, o Micah foi o único que insistiu muito para convencer o Dutch, inclusive sugerindo que o Arthur ficasse à distância com seu rifle, sozinho e a postos para agir a qualquer sinal de problema. Apesar de ser uma ideia lógica, o Micah sugeriu isso apenas para facilitar o trabalho do Comey, com seus capangas podendo capturar o Arthur desprevenido. Ele pegou o Arthur com a intenção de atrair o Dutch, meio que trocando reféns e cumprindo seu acordo com os federais, pois como o próprio revela o Arthur, ele fez um acordo com os Pinkertons, prometendo a cabeça de Dutch em troca da absolvição dos seus crimes. Eu não acredito que o Micah estava em contato direto com o Comey. Pelo contrário, eu acho que a ponte de conexão entre eles era os Pinkertons, pois caso o Comey estivesse em contato com o Micah, ele certamente teria revelado isso durante a conversa lá no cativeiro. Ele já havia confessado o acordo com a polícia, algo extremamente desonroso para fora da lei, então por que diabos também não revelaria isso? Mas, mais uma vez, os planos do Micah foram frustrados e a sua isca conseguiu fugir, atrapalhando seu objetivo de entregar a cabeça do Dutch e embolsar os $1000. No capítulo 6, a má influência do Micah fica ainda mais evidente, mas antes de falar sobre isso, eu queria te recomendar a loja parceira do AEG, a Friga Games. O port do Red Dead 1 tá custando extorsivos R$250 no PC e na PlayStation Store, mas lá na Friga tu pode garantir o teu por apenas R$126,90. Eles são campeões em oferecer preço baixo, tudo com muita segurança e agilidade, já que todos os jogos comprados até as 9 da noite são entregues no mesmo dia, incluindo finais de semanas e feriados. Mas caso tu queira receber o teu jogo rápido em poucos minutos, basta colocar a entrega premium no teu carrinho. Além de receber o teu pedido instantaneamente, tu ainda concorre ao sorteio de uma caneca do EG na live do próximo sábado, dia 12 de outubro. O último ganhador foi o Paulo Daniel, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Mas voltando ao assunto, no capítulo 6 as verdadeiras intenções do Micah tornam-se ainda mais claras, principalmente depois do acidente
do bondinho em Saint-Denis. Daquele ponto em diante, parece que o Dutch ficou louco de vez, ainda mais suscetível às ideias do Micah, realmente comprando as paranoias vendidas pelo rato. O próprio agente Milton revela que o Micah era um informante, já que os agentes o pegaram na volta de Guarma. We offered you a deal, Mr. Morgan. You should have taken it. I'm a fool, Mr. Milton. Not all you boys have quite so many scruples. Old Micah Bell, Micah, you mean Molly? Molly O'Shea, sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell, we picked him up when you boys came back from the Caribbean, and he's been a good boy ever since. Eu não sei qual seria a razão para o Milton mentir, pois como eu já mostrei nesse vídeo, desde o capítulo 2 existem evidências concretas de um traidor na gangue. A desconfiança começou cedo, já no segundo roubo ao trem organizado pelo John, quando a gangue é surpreendida pelas autoridades, que chegam no local do crime em tempo recorde. A pronta resposta gerou muita desconfiança de Arthur e John, que já naquele momento passaram a desconfiar da possibilidade de que o roubo foi uma cilada. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so. I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. Bom, eles estavam certos. O que revela isso é um artigo de jornal que sai tempos depois, onde o xerife responsável pela emboscada dá uma entrevista, informando que as autoridades foram informadas por alguém sobre o roubo. E considerando todos os fatores da trama, tudo leva a crer que esse alguém era o Micah, já que caso o Arthur, John e Charles saíssem da cena, o caminho ficaria livre para suas peripécias. Mas claro, nós também não podemos desconsiderar a teoria do segundo traidor. Eu já mostrei ela em um vídeo aqui do canal, apontando que Abigail também poderia ter traído em certos momentos do jogo. Mas, havendo ou não um segundo traidor, nada muda o fato de que o Micah é o responsável direto por uma série de desgraças no capítulo 6. Depois do fracasso do roubo ao banco de Saint-Denis, o loiro começou a plantar uma nefasta ideia na cabeça do Dutch de que tudo deu errado por causa de Abigail e John. Segundo ele, a dupla teria sido responsável direta pelo fracasso do trabalho, culminando nas mortes de José e Helene. Eu falei exaustivamente sobre isso no vídeo do segundo traidor, e de fato existe um fundamento nas falas do Micah. Mas independente de ser verdade ou não, o importante é que o Dutch comprou essa ideia. Isso fez ele cultivar um ranço por John na reta final, não se importando em salvar o John de Sísica e ficando bravo quando descobre que o Arthur fez isso por suas costas. Os planos do patriarca era deixar o John lá, com a esperança de que ele fosse enforcado e punido por sua suposta traição, mas novamente o Arthur interveio e mais uma vez frustrou os planos de Micah. Na reta final, o Arthur já estava bem desgostoso com a vida, arrependido pelo rumo que a gangue estava tomando. Isso fez agir pelas costas do Dutch várias vezes, como na soltura do John e sua ajuda na causa indígena. Isto, somado com a má influência e incentivo do Micah, fizeram o patriarca também nutrir um forte ranço por Arthur, tanto que na reta final estava claro que o Dutch pensava que o Arthur e o John eram os traidores, tanto que tomou o lado do Micah na fatídica missão final do capítulo 6, ficando ao lado de Micah, Javier, Bill, Clit e Joe, ao invés de dar ouvidos ao Arthur e ficar ao seu lado e do John. Mas pra mim, a prova disso é a missão onde a gangue ajuda o Águia Voando a invadir a fábrica do Cornwall. Neste dia, nós tivemos a plena certeza de que o Dutch comprou a ideia de que o Arthur era um traidor. Após pegar os documentos na fábrica, o Arthur foi surpreendido por uma tubulação de ar estourada, caindo e ficando exposto no chão, sendo cercado por diversos militares. Nesse momento, a prisão e morte eram coisas certas para o Arthur, e mesmo sabendo disso, o patriarca deu as costas para o seu filho e o deixou para morrer. Felizmente ou não, o Águia Voando interveio e salvou a sua vida. Eu digo isso pois o custo do seu ato heróico foi ter sido alvejado pelo coronel Henry Fabius, tendo sua breve vida ceifada em detrimento de um homem moribundo, que de qualquer maneira iria morrer eventualmente. Então, além de ter dado as costas para o Arthur e o John, o Dutch também tem nas suas costas o peso da vida do Águia Voando, que morreu jovem, causando a pior e mais impiedosa dor que um pai pode sofrer. E olhando esses acontecimentos, não dá para desconsiderar que todos têm o dedo do Micah. Seja direta ou indiretamente, o loiro plantou todas essas sementes na cabeça do Dutch, fazendo o patriarca acreditar que o Arthur e John eram os traidores. Além de ter dado as costas para o John em Sísica, o patriarca ainda fez isto uma segunda vez, quando John tomou um tiro e caiu do trem durante a missão O Melhor
menor de nós. Após o término do roubo, Dutch e o Micah dão a triste notícia ao Arthur, revelando que fizeram de tudo, mas infelizmente não conseguiram salvar a vida do John. Where's John? I tried. He didn't make it. That patrol killed him. We had to run. Come on, let's go. Before another patrol turns up. Ha! Ha! Mas como descobrimos logo depois, o Dutch e o loiro do capeta mentiram para o Arthur, deixando o John para trás com a esperança de que ele morresse. Mas infelizmente para eles isto não aconteceu. Muitos podem pensar que o Dutch deixou o John para trás na emoção do momento, aproveitando a oportunidade. Mas no começo da missão, o Dutch já demonstra estar puto com o John, com esse sentimento escalonando para outro nível, quando o Arthur revela que o John insiste em sair da gangue para salvar a sua família. You know, the women and the children. And John and his family. I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let him go, because if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. John? Insist? Yeah. Insist. Of course, pal. Whatever you think is best, I will see to it. Huh? Now, we gonna rob a train? Sure. He insists upon it. Insists. Let's ride out, gentlemen! Nesse momento, o patriarca teve a certeza de que o John era o verdadeiro traidor, não se importando com o bem-estar das pessoas da gangue. Este foi um momento importante e crucial na vida do John, marcando de vez a sua saída da gangue. Isso é tão verdade que essa memória ainda está vívida na sua mente 12 anos depois, durante os acontecimentos do Red Dead 1, tanto que ele conta deste dia para o Landon Ricketts. I tried to go straight. I did. I left the gang after the gang left me. Left me to die after I'd been shot. I got shot in a robbery. They left me, and I left them. Well, that's how it goes. Como eu acabei de mostrar, a trama do Red Dead 2 é toda trabalhada para nos fazer acreditar que o grande vilão da trama, responsável por todas as mazelas da gangue e morte do Arthur, é o famigerado loirinho do capeta, Micah Bell. Esse sentimento é alimentado ao decorrer de toda a trama, com o Micah provocando o Arthur constantemente, questionando a sua lealdade ao Dutch e lhe atribuindo adjetivos negativos como Cowpoke, Black Lung e aí por diante. Ele é representado como o grande vilão. Isso é tão verdade que o objetivo da missão final do jogo é justamente caçá-lo, o matando e, entre aspas, vingando a morte do Micah. Durante o epílogo, nós vemos a obsessão da série em ir atrás do Micah, contaminando o John e o fazendo embarcar nesta loucura, que, como eu já mostrei em um vídeo aqui do canal, o Arthur discordava totalmente. O Dan Houser, Michael Unsworth e Rupert Humphreys, os roteiristas responsáveis pela trama, fizeram de tudo para que a gente acreditasse que o Micah é o verdadeiro vilão. Mas e se eu te contar que, na verdade, esse trio de gênios acabou desviando a nossa atenção, fazendo o Red Dead 2 enganar todos os jogadores? Isso pode soar como loucura para você, mas no próximo tópico desse vídeo eu falarei sobre isto, te convencendo de que o Micah não é o verdadeiro vilão do jogo. Então, se tu estiver curtindo o vídeo, já confere se tu tá inscrito aqui no canal. Estamos bem próximos dos 300 mil inscritos e eu conto com a tua ajuda. Como eu acabei de mostrar, a trama do jogo faz de tudo para nos mostrar que o Micah é o verdadeiro vilão do jogo. O Dutch acaba ficando em segundo plano, pois ele vive a dúvida sobre quem está realmente o traindo, se é o Micah ou o Arthur e o John. Nessa empreitada, o jogo acaba deixando o Dutch meio que como inocente, pois ele está fragilizado e sem saber em quem acreditar. Isso acaba mascarando a verdade sobre o líder da gangue, nos fazendo desviar o olhar da verdade, pois se analisarmos friamente a conduta do Dutch, principalmente na sobriedade de uma segunda jogada, iremos enxergar que ele é o verdadeiro culpado, ele é o verdadeiro vilão da trama do Red Dead 2 e não o Micah. Nesse momento tu pode estar bem confuso, pois agora eu tô meio que eximindo o Micah de culpa. Bom, na verdade isso não tá certo e nem errado. Claro que o Micah é um arrombado do caralho, um traidor mal intencionado, que contribuiu muito para todas as mazelas da gangue, incluindo as mortes de membros queridos. Mas verdade seja dita, o Micah só teve o poder e a influência para direcionar a gangue ao mau caminho, pois o Dutch
Dutch permitiu isso. No final das contas, o loiro era um mero capanga, sem poderes para tomar decisões importantes. Mas aproveitando a loucura do Dutch e a sua fraqueza como líder, ele ludibriou o patriarca para direcioná-lo às piores escolhas. Nessa ótica, fica claro que o culpado por tudo é o Dutch, pois caso o patriarca não fosse um líder fraco, ambicioso e egocêntrico, ele teria tido a humildade de não forçar a barra com os Pinkertons e o Cornwall, também recusando os conselhos furados do Micah e o colocando para escanteio. Para pra pensar, se tu tivesse um amigo ou parceiro que a todo momento tá te aconselhando a tomar escolhas ruins, que são arriscadas e tu sempre tem a chance de se fuder, tu eventualmente não romperia essa amizade? Essa pessoa tá te levando para um caminho ruim, não faz o menor sentido se cercar de gente assim. Caso Dutch fosse um líder forte, ele teria expulsado o Micah da gangue e atendido aos anseios de Hosea e Arthur, que sempre deram os melhores conselhos para o patriarca. O Hosea foi contra o golpe à balsa, contra roubar o trem do Cornwall e contra o encontro com o Come O'Driscoll. Enfim, caso a gangue estivesse sob a tutela do Hosea, eu teria certeza de que o destino teria sido mais amigável com os irmãos Callender, a Jenny, o Sean, o Kieran, o Lenny, o Hosea, a Molly e o próprio Arthur. Mas e você, concorda com a minha teoria ou acha que eu tô viajando? Deixa a tua visão aí nos comentários e bora debater, pois eu tô bem ansioso para saber o que vocês pensam. Mas não esqueçam da teoria do segundo traidor, ela é de suma importância e tu com certeza precisa considerá-la na hora de responder a pergunta, pois além do Micah existem vários indícios concretos e periclitantes que apontam que Abigail Roberts também pode ter traído a gangue Vanderland. Seria o Micah um injustiçado perante a trama do Red Dead 2, com a Morena sendo a verdadeira causadora de todas as mazelas da gangue, traindo Dutch e condenando o destino de todos? Para descobrir a resposta, basta assistir ao meu vídeo especial sobre o assunto, do qual o card vai aparecer na tela para tu clicar daqui a alguns segundos. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do OEG que apoiam o meu trabalho mensalmente, recebendo uma série de benefícios como agradecimento, incluindo o sorteio mensal das canecas do OEG. O próximo sorteio já é no dia 19 de outubro, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Na esquerda, a teoria sobre o segundo traidor na gangue Vanderland. Já na direita, o vídeo especial sobre Gertrude, o segredo da família Braithwaite. A gente se encontra daqui a alguns segundos, então um grande abraço e até mais. Tchau!